episódio de hoje, o vampiro de Capão Bonito. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de histórias fantásticas e de terror. Hoje vamos contar mais uma assombrosa história que aconteceu em Capão Bonito. Capão Bonito, interior de São Paulo, um lugar onde a realidade e o sobrenatural se encontram. Estamos em 8 de fevereiro de 1937. O prefeito da cidade recebeu o advogado Dr. Vassili Dragan, romeno naturalizado brasileiro, apresentando-se como procurador de um nobre romeno, Conde Vlad Draculea, multimilionário idoso que pretendia se estabelecer na região para explorar o ramo de extração de granito, com a intenção de exportar para a Europa. O prefeito Ursulino Rashid, muito empolgado com o novo investidor, disse que faria todo o possível para facilitar a vinda do empresário. Dr. Vassili disse que já havia comprado uma grande área rural, que tinha uma grande jazida de granito e que o projeto inicialmente seria a construção de uma mansão na propriedade, pois seu patrão era muito reservado e pouco saía de casa. Para a construção da mansão foi contratada uma construtora de São Paulo com 50 funcionários e somente utilizando materiais nobres para sua construção. Paralelamente, também seria construída uma indústria para beneficiar a produção da pedreira. Em 1 de setembro de 1939, foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial, atrasando os planos. A indústria estava pronta para iniciar as atividades e a mansão estava praticamente pronta, faltando poucos detalhes de decoração. Como a navegação civil foi interrompida por prudência, não seria possível enviar as chapas de granito para a Europa e os planos comerciais foram adiados. Conde Vlad Draculea conseguiu chegar com discrição a Capão Bonito em 8 de dezembro de 1939, mas em pouco tempo a notícia se espalhou e a cidade toda estava curiosa em conhecê-lo. Conde Vlad Draculea convidou-o oficialmente para a inauguração da mansão no Réveillon, dia 31 de dezembro de 1939. Foi convidada apenas a nata da sociedade capão bonitense: prefeito, juiz de direito, promotor, vereadores, empresários com suas respectivas esposas e somente filhas com idade superior a 16 anos. Os convidados estranharam só as filhas serem convidadas, porém pensaram que fosse um costume romeno. No tão esperado dia, pontualmente às 20 horas, 87 convidados compareceram. Foram recepcionados pelo Dr. Vassili Dragan, que os levou até a imensa sala de jantar e comunicou que, infelizmente, o Conde Vlad Draculea estava indisposto e não poderia participar. Os convidados ficaram decepcionados, porém o lauto jantar os impressionou, fazendo com que ficassem hipnotizados com as iguarias servidas por uma dezena de garçons. Primeiramente, antepastos nunca vistos na cidade e 5 opções de pratos principais regados com vinhos como Petrus e Romanée Conti, entre outros, e sobremesas impronunciáveis para as pessoas locais. Foi um jantar inesquecível para todos, em muitos aspectos que veremos em breve. Ao badalar da meia-noite, virada da década de 30, fogos de artifício deslumbrantes iluminaram o céu daquela noite de lua minguante, com muitas nuvens. Para brindar a passagem de ano, foi servido champanhe Veuve Clicquot, do século XIX. A suntuosa celebração foi interrompida por um forte vento gelado que adentrou pelas imensas janelas abertas e, simultaneamente,
ao apagar momentâneo das luzes. Poucos segundos depois, as luzes se restabeleceram e os convidados se recompuseram do pequeno susto. Porém, a comemoração foi cessada ao darem falta de Abigail Rashid, uma linda jovem de 17 anos, filha do prefeito Ursulino Rashid. Os convidados e empregados, após horas incessantes de busca, encontraram a donzela desmaiada no jardim da mansão. Seu pai, Ursulino, a carregou nos braços e a levou até o carro, se despediu e foi embora. Os demais convidados também fizeram o mesmo. No dia seguinte, Abigail, extenuada, não conseguiu levantar. Sua mãe foi a seu quarto levar café da manhã e abrir a janela. Ao ver a claridade do sol, ela começou a gritar de dor nos olhos. Imediatamente fechou a janela e Abigail parou de chorar, mas não conseguiu comer nada o dia todo. Seus pais, desesperados, chamaram o Dr. Vilares para examiná-la. Ele notou uma marca de 2 perfurações em seu pescoço, já cicatrizadas, e olheiras profundas, indicando uma forte anemia. Receitou sulfato ferroso e uma dieta adequada, mas Abigail se recusou a comer. Seus pais, desesperados, sem saber o que fazer para ela melhorar, sua mãe ficou sentada ao lado dela até a meia-noite. Indo ao banheiro, nesse ínterim, às 12h12, a jovem se levantou e abriu a janela. Um morcego enorme entrou e se transformou em um velho, vestido de smoking e capa preta. Ele cravou seus protuberantes dentes caninos no pescoço dela e sugou uma quantidade enorme de sangue, o que fez ela desmaiar novamente. O ser velho, após ter chupado seu sangue, se transformou em um jovem e belo homem. Ao abrir a porta, sua mãe não viu o jovem homem, que se transformou novamente em morcego, sumindo pela janela aberta. Somente viu a filha caída ao lado da cama, ainda mais branca, quase cadavérica. Desesperada, acordou o marido, que foi chamar o médico, Dr. Vilares. Chegando na casa, examinou e constatou que ela tinha sido drenada de quase todo o seu sangue e que, infelizmente, não havia nada o que fazer. Por volta das 5 da manhã, Abigail faleceu. A cidade toda ficou comovida pela infelicidade ocorrida. Para não alarmar os munícipes, Ursulino Rashid achou prudente não dar detalhes da causa mortis. Porém, a voracidade por sangue do conde Vlad Draculea fez mais 2 vítimas fatais, que eram jovens donzelas lindíssimas como Abigail. O Dr. Vilares, tendo invejável saber esculápio, não encontrou nenhuma explicação científica. Em sua vasta biblioteca havia vários livros de ocultismo, e ele buscou neles um esclarecimento. Em um velho livro herdado de seu avô, encontrou a lenda de Nosferatus, que seria uma criatura noturna que se alimentava de sangue humano. Seu raciocínio científico não o fazia acreditar naquilo, mas nenhuma explicação lógica foi encontrada. Ele se inteirou mais sobre a lenda e sobre como exterminar o vampiro. Mas quem seria o Nosferatus? Após horas de reflexão, sua única conclusão seria o conde Vlad Draculea. Se preparou e armou-se de um colar de alhos, sal, 5 estacas de madeira, alguns crucifixos, uma bíblia e muita água benta. Resolveu ir sozinho para que ninguém o chamasse de demente. Partiu à noite, que era o melhor momento do dia para caçar vampiros, pois de dia eles se escondem em locais inacessíveis. Chegou quase à meia-noite na mansão, que estava toda escura. A porta estava destrancada, e ele, com muito medo, porém determinado,
mesmo assim tirando forças de sua convicção de fazer o bem ao próximo, entrou. Na penumbra do imenso salão, viu as 3 jovens que haviam morrido de forma trágica. Elas estavam nuas, lindas como sempre foram, porém com expressão demoníaca. Elas, ao vê-lo, em poucos segundos chegaram perto, mas ao sentir o cheiro de alho, se afastaram. Dr. Vilares foi jogando gotas de água benta nelas. Cada gota era como se fosse ácido sulfúrico caindo na pele delas, que gritavam de dor e, ao mesmo tempo, queriam atacá-lo, mas suas ferramentas místicas as impeliam de chegar perto. Com muita dificuldade, as encurralou em um canto da sala. Usando sal, elas ficaram presas, sem conseguir sair do cercado. Aproveitando disso, o Dr. Vilares, uma a uma, foi enfiando uma estaca no peito delas, que foram se desintegrando, restando apenas pó. Ao badalar da meia-noite, no enorme carrilhão que adornava a sala, Conde Vlad Draculeia surgiu do nada e, com seus olhos hipnóticos, fizeram o doutor ficar paralisado, quase sem reação. Mas sua mão trêmula conseguiu jogar um pouco de água benta no rosto do vampiro, que estava se preparando para sugar seu sangue. Aproveitando a pequena fraqueza do vampiro, o médico despejou mais da metade da água benta no conde, que berrava de dor e se recompunha em instantes. A luta entre o bem e o mal durou por horas. Por volta das 5h45, o primeiro raio de sol entrou pelas enormes vidraças das janelas. Conde Vlad Draculeia, ao sentir o calor dos raios, queria desaparecer, mas seu arroubo em matar Dr. Vilares não o deixava desaparecer. Então, em sua última investida em cima do doutor, que estava caído no chão, Vlad caiu em cima de um crucifixo que estava na mão do médico. O conde, ao sentir a cruz fincada em seu peito, ficou paralisado no chão. Então o médico fez tudo o que tinha de recursos, cercou o corpo do vampiro com sal, colocou a Bíblia Sagrada em seu peito e pegou uma adaga de prata para cortar o pescoço do Nosferatus. Mas não houve tempo. Seu corpo se desintegrou com a intensa luz que entrou pelas enormes janelas da mansão. Dr. Vilares, nosso herói anônimo, preferiu ficar incógnito, porque nunca contou a ninguém dos fatos ocorridos na mansão naquela noite, por ser humilde e também para não ser chamado de lunático. Dizem que até hoje, onde os escombros que restaram da mansão, nas passagens de ano de década em década, é possível ouvir gritos intensos das 3 jovens abduzidas pelo conde Vlad Draculeia. No bairro, ninguém tem coragem de se aproximar da propriedade macabra. Diga você o que pensa disso nos comentários. É lenda ou realidade? Realmente aconteceu essa história que contamos? Essa foi a história de hoje de Capão Bonito, uma pequena cidade, mas com grandes histórias de arrepiar. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa e outras histórias assustadoras. Espero você no próximo vídeo, se tiver coragem de assistir. Até a próxima, pessoal!